Canceriano, seja muito bem-vindo, você que é de câncer ou você que tem ascendente em câncer. Vamos aqui para a sua previsão. Vou fazer a previsão que eu não fiz lá no dia 18 de março. É uma previsão que ainda está em vigência, está em andamento, tá? Porque a alunação, ela é uma previsão que vibra 28 dias. Obviamente, pode ser que você já esteja até sentindo, já sentiu isso, então, mas eu vou fazer essa previsão, tá bom? E eu quero pedir desculpas, mas eu fiquei gripada, eu fiquei sem condições de falar e muito menos de até elaborar uma previsão aqui, tá bom? Então, isso acontece, não tá além do meu controle, tudo bem? Então, mas tenho uma novidade para você. Eu vou fazer essa alunação e já vou fazer a lua cheia, que vai ocorrer lá no dia 1º de abril. Então, nós vamos falar do dia 18 de março, que foi a alunação. Essa alunação está em construção, ok? E está caminhando para a lua cheia lá no dia 1º de abril. Então, então vocês já estão recebendo com antecedência, porque os signos que já receberam a alunação, eles não receberam ainda a lua cheia, e vocês vão receber em primeira mão aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer essas duas previsões aqui. Antes, eu quero convidá-lo para você me seguir lá no Instagram. Eu também tô no TikTok agora, porque eu não tava antes no TikTok. Agora eu também tô no TikTok. Vê lá o que você prefere, tá bom? Me siga em todos os canais aí, eu agradeço, tá? Lá, às vezes, eu deixo story, deixo um pouquinho sobre a minha vida, então dá para você me conhecer um pouquinho melhor por lá. E eu quero fazer também mais 2 convites. O primeiro é para você que deseja estudar astrologia comigo. Eu vou iniciar uma turma agora dia 8 de abril, às 19h30. É um curso de astrologia que vai durar até o final do ano, em que você vai aprender a olhar o teu mapa e ler o teu mapa e ler mapas de outras pessoas. Olha que maravilha! Você pode fazer esse curso tanto para você que é para autoconhecimento ou, Paloma, quero me tornar um astrólogo. Lá também tem certificado, aliás, para todos, tá? Vai ter certificado. Mas então, é tanto para autoconhecimento quanto para você que deseja se tornar astrólogo, tá bom? E eu quero... tá aqui o meu contato do WhatsApp, deixa lá a mensagem. Paloma, eu quero saber sobre o curso. E eu quero fazer um outro convite. Esse é para você que já é astrólogo, você já estudou astrologia, mas você não sabe nem como que você vai começar a atender, ou não, eu já estou atendendo, mas eu me sinto ainda um pouco inseguro, meio solto. Então, nós temos esse curso, na verdade é uma mentoria, em que você vai trazer as suas dúvidas, eu vou colocar alguns pontos também, e você vai trazendo e a gente vai interagindo, tá bom? Esse curso é importante que você esteja presente. Vai ser também dia 8 de abril, às 17 horas, mas é online, tá? É online, que eu digo assim, de estar presente lá comigo ao vivo, para a gente poder conversar, tudo bem? Então, vou deixar aqui também meu WhatsApp, entra lá e eu te passo todas as informações. Então, vamos lá, vamos falar desta lunação que foi lá dia 18 de março, uma lunação que ocorreu a 28 graus do signo de Peixes. Então, vamos lá. Câncer, esta lunação, ela mexeu e está ainda mexendo com alguns temas. Então, eu vou falar de todos aqui e ver o que cabe para você, tá bom? Aqui pode ser um curso, uma palestra, um evento. Aqui pode ser uma viagem que você vai fazer. Inclusive, pode ser uma viagem até mesmo internacional, um intercâmbio. Aqui pode ser uma pós, pode ser um curso acadêmico, um doutorado, um mestrado.
Um curso que talvez venha para mexer muito com a sua maneira de ver a vida, aqui é uma alunação que está mexendo com a sua visão filosófica. Qual é a religião que eu quero seguir? Quais são as crenças que eu quero nutrir e as crenças que eu preciso eliminar, tá? Então nós estamos falando de um setor em que envolve muito saber, envolve questionamento, envolve elaboração das suas crenças. E para alguns isso também pode envolver um tema judicial, uma burocracia, algum movimento ali, algum documento que você precise resolver também, tá? Então, você não precisa viver tudo isso. Você tem que avaliar o que cabe para você e agora eu vou contar o que eu vejo aqui de aspecto, tá? O ponto principal, só um detalhe. Aqui você também pode estar em contato com pessoas de outra cidade, com pessoas de outro país. Ok. E aqui, Câncer, já vou te falar qual é a informação principal desta alunação. Nós temos como protagonista o planeta Urano, que está aqui destravando um evento. Aqui é a sua atuação com um grupo de pessoas, como se você tivesse passe livre para ingressar a um grupo. Pode ser um grupo de estudo, pode ser que você foi chamado para entrar numa universidade, ou você conseguiu entrar, como que chama? Quem faz medicina? A residência. De repente você está ali, estou conseguindo fazer a minha residência. Eu fui chamado, eu estou conseguindo ir num evento que eu queria muito ir e eu vou para esse evento agora. Aqui pode ser um curso que você vai ministrar, uma palestra que você vai ministrar. Pode ser tanto você como o aluno, vamos dizer assim, o participante que está no evento, quanto você que está elaborando este evento, tá? Aqui você vai ter oportunidade, inclusive, de se libertar de crenças limitantes. Esta alunação está falando, crenças limitantes não vive mais em mim. Você vai mudar radicalmente aqui, isso já está ocorrendo, mudança na sua maneira de pensar, na sua maneira de ver a vida. Tá? Então nós temos aqui mudanças muito profundas acontecendo aí com você. Aqui também pode ser mais, eu me sinto agora pronto, eu me sinto livre para sair desta religião, para sair deste dogma, para me inserir em um novo contexto, seja ele religioso, seja ele filosófico, seja um estudo, seja uma viagem internacional, um intercâmbio. O fato é que você vai conseguir acessar a informação, o conhecimento e dentro deste grupo, dentro deste setor, tá? Você está entrando em um novo setor. Esta é a previsão da alunação. Mas tem coisas acontecendo aqui em volta disso, tá? Então vamos lá. E o que eu acabei de dizer é a prioridade. Mas vamos entender o que está acontecendo acerca disso. Bom, aqui eu entendo que você está com alguns problemas, algumas dificuldades, porque você vai ter que se organizar para dar conta disso aqui, tá? Então pode ser que você esteja com muitas coisas para fazer no seu trabalho, com muitas atividades que compõem a tua rotina, você está um pouco ali atrapalhado na tua rotina, então isso pode também prejudicar o andamento disso aqui. Você tem que se organizar para dar conta dos cursos e de tudo isso que está ocorrendo, que é simplesmente muito positivo para você, tá?
Agora, para um outro grupo de canceriano, isso aqui pode ser um problema com funcionários, um problema com colaboradores. Esse problema é um problema de comunicação, um problema de gestão com essas pessoas. Ah, Paloma, eu sou dono de empresa, então eu estou me organizando, eu estou contratando novos prestadores de serviço, eu preciso organizar, eu tenho um funcionário que está difícil trabalhar com esse funcionário, ou é um colega de trabalho. Para alguns, se você não é dono de empresa, aqui envolve muito a interação com os colegas de trabalho, tá bom? Aqui diz que a previsão é: se organize, porque você pode estar num ambiente de trabalho que está, de alguma forma, atrapalhando este progresso que está aqui para você, ok? Ok, vamos lá. Nós temos uma outra informação, porque Júpiter transita no teu signo, e ele converge muito bem com esse estudo, com esse evento, com esta viagem internacional, com esse intercâmbio, ou com a resolução de um documento, a elaboração de uma ideia. Aqui diz que você está num momento de grande expansão, num período de grande crescimento, tá? É um período maravilhoso para você se desenvolver, ok? Então isso é muito bom. Aqui tá falando, e aí, Câncer, você vai ou não vai? Você vai resolver isso ou não vai? Ok, mas vamos abrir um aspas agora, porque este Júpiter faz uma quadratura com a Vênus, e isso é um desafio para você, tá bom? Porque aqui tá falando que você pode aqui perder dinheiro, ou fazer escolhas exageradas. Aqui tem um excesso de uma situação que pode inclusive envolver uma autoconfiança cega, que pode te prejudicar. Mas pode ser outra coisa aqui. Então esse é o meu primeiro exemplo. O segundo exemplo aqui do mesmo aspecto é que aqui você vai ter que caminhar com medida, para você não exceder, para que você não ultrapasse uma situação diplomática, né? Uma situação que, como é que eu posso dizer? Quando a gente tem que seguir a cartilha ali, a gente tem que seguir as regras, seguir a etiqueta, né? Então aqui tá falando que você pode atropelar coisas, entendeu? E que aqui tá falando que você precisa prestar atenção nos excessos. Então esse excesso é dinheiro, você pode colocar muito dinheiro ou perder dinheiro por conta de excessos, ou você pode deixar algumas oportunidades, criar algum tipo de desajustes ali com pessoas, porque você não respeitou a regra ou não respeitou aquilo que a ética de um evento ou de uma situação. Aqui é como se você tivesse que saber conduzir para que você seja respeitado, ou você vai ter que... Então, vamos lá, para não ficar confuso. É que é muita informação na cabeça, para não ficar confuso. Para alguns, isso aqui é uma preocupação financeira, mas não pela falta do dinheiro, mas porque talvez você está excedendo, ou você está gastando muito, ou você está querendo fazer uma grande mudança, mas você está olhando aquilo já com o pote cheio. Como que é aquele ditado, contar com o ovo da galinha? Sabe? Você está contando com o ovo da galinha ali. E não é bem assim. Então aqui está falando, vai com calma. E a outra situação pode ser que ocorra desafetos, as relações não convergem, não há uma harmonia na sua relação com a chefia ou com uma pessoa importante, porque você ultrapassou os seus limites, entendeu? Então, o Júpiter, ele tá no teu signo, você é uma pessoa abençoada neste momento,
você está passando por um período de grande crescimento, de grande progresso, mas essa quadratura com a Vênus está pedindo de você atenção para essas duas esferas, dinheiro e diplomacia, tá? Ok, nós temos um outro desafio aqui, é que aqui existem algumas imprevisibilidades materiais aqui, tá? Então, por isso que aqui você não pode contar com o ovo da galinha, né? Aqui tá falando assim, você deve inovar sim, mas você tem que ter uma visão muito autêntica, muito colaborativa, sabe? O seu dinheiro, ele vai fluir, a tua prosperidade vai fluir se você tiver uma visão mais colaborativa, quando você agrega o grupo, tá bom? Então, isso de alguma forma está recaindo no seu dinheiro e na sua vocação. Vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor que você tem um projeto para você desenvolver, né? Talvez nesse projeto você vai ter que injetar dinheiro ali, ou você vai ter que ter uma pequena equipe para te ajudar, uma pessoa pelo menos ali para te ajudar. Então você vai ter que ter uma visão do todo, uma visão mais colaborativa, do coletivo. Para outros, isso pode ser só imprevistos financeiros, ok? Ok. Bom, vocês perceberam que eu trouxe bastante informação e isso ainda está em construção, porque foi dia 18 e agora a gente está indo lá para a lua cheia. Lua cheia. Lua cheia dia 1º de abril, pegando aqui 12 graus do signo de Libra, tá? Vamos entender aqui. Então, e você tá bem forte nessa lua cheia, hein? Porque Júpiter, ele é o ator principal, ele tá muito forte, o planeta Júpiter, nesta lua cheia, porque ele faz um ângulo com a lua e com o sol, formando o que a gente chama na astrologia de um T-square. Bom, o que acontece aqui é que você vai ter que agir com diplomacia. É isso, tá? Bom, já foi dito lá, né? O outro que talvez assim tem algumas coisas que você não queria, que você tem que, sabe, que você queria seguir de um outro jeito, mas aqui tá falando que, olha, Câncer, o caminho tá bom, ok, você tá em crescimento, há progresso, mas você vai ter que agir aqui com diplomacia, você vai ter que ver como é que você vai conduzir uma situação. Isso pode envolver a família, isso pode envolver a casa, isso pode envolver a estrutura física de uma propriedade, ou as relações com pessoas muito próximas. As primeiras figuras que estão aqui são a família, tá? A segunda figura aqui pode ser um chefe, mas Paloma, nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver mesmo, porque faz uma oposição ali, tá mexendo também com pessoas que são importantes para você aqui, tá? Então, aqui é como se você tivesse que agir com muita sabedoria, sabe, Câncer? Porque o tema da família, o tema da casa, do lar, uma propriedade, uma casa, um local profissional, mas mexe muito com as suas relações. E aqui tá falando que você vai se ver numa situação em que você vai, a previsão é essa mesmo, você vai ter que agir com diplomacia, você vai ter que ver o que é melhor, mas com panos quentes, comendo pelas bordas, sabe? Porque aqui pode ser que você seja julgado pelo que você vai fazer, e esse julgado, para alguns, pode ser um julgamento que não é verdadeiro, que pode ser até uma injustiça, alguma coisa assim,
Mas para outros, isso aqui pode ser uma coisa que envolva até um papel, um documento, uma legalidade, algo jurídico. E aqui você pode ser julgado porque está explícito que há algo errado ali, entendeu? Então, então, por isso que aqui você vai ter que ver direitinho, né? Inclusive, se você já está assistindo essa previsão com antecedência, é bacana para que você analise, né, tudo isso, porque o Júpiter no seu ascendente, ele está em ângulo desafiador com a lua cheia. Então, é como se todo mundo estivesse vendo o que Câncer está fazendo. Entendeu? Todo mundo está enxergando o que o canceriano está fazendo. E aqui você pode ser julgado por alguma atitude ou porque você tomou uma decisão que você não poderia ter tomado, tá? Isso aqui não é para todos, tá bom? Para outros, aqui pode ser que você esteja num momento muito decisivo da tua vida e esse período decisivo envolve moradia, envolve mudança de casa, envolve documentos de um imóvel. Isso pode acontecer também, tá? Vamos ver mais aqui. Isso porque também, sabe, Câncer, aqui eu vejo que você está lidando com uma pessoa, tá? Que de alguma forma ela está sendo cobrada e ela te cobra também. Tá? Essa pessoa pode ser uma pessoa mais velha ou pode ser uma pessoa muito experiente, tá? Que de alguma forma ela está sendo cobrada aqui, mas ela te cobra também. De alguma forma pode ser que você se sinta um pouco cobrado por esta situação, por esta pessoa. Isso pode ser também um tema do passado que volta, né? Algo que você precisa fazer uma revisão muito profunda, né? Por exemplo, de coisas que você já vivenciou no passado em relação a chefes, em relação a figuras importantes que trouxeram para você algum tipo de aprendizado, e nem sempre é uma experiência confortável aqui, pode ser uma memória que está falando assim, olha, Ariano, você já passou por isso, então olha, veja bem como você vai conduzir isso novamente. Eu quero fazer uma outra previsão, que agora vai mudar tudo que eu falei, tá? Mas por isso que é legal ouvir até o final. Para um outro grupo de cancerianos, esta situação pode ser ou o papai doente, ou a sogra, o sogro, a mãe ou o pai, tá? Aqui mexe com os pais. Sogro e sogra também são pais, tá? E aqui tá falando que existe uma situação que pode ser uma situação de saúde, que não é uma coisa muito boa. E aqui pode também ser alguma situação... meu cachorro, gente, comendo aqui um negócio. Mas vamos lá, não vou parar não. Uma situação de uma pessoa que pode estar doente, de uma pessoa que pode estar passando por uma situação muito complicada, de saúde, tá? Ou é uma situação do passado que volta, tá? Então, vê o que caberia para você. Esse do passado que volta pode envolver coisas que não ficaram resolvidas, e mexendo com chefes, mexendo com figuras de autoridade. E às vezes, esse chefe, Emerson, tem que tirar ele daqui, ele colocou o rabo aqui, ó, na câmera. Gente, desculpa. Então, e eu que pedi pro cachorro entrar, tá? Eu fico com dó. Eu fico com dó deles, assim, sabe? Mas você vê, o Peter, ele faz assim com o rabo dele, onde ele passa, ele vai arrastando tudo. Desculpa aí. Mas vamos lá. Esta situação que eu estou vendo aqui, ela é uma situação que pode ser algo do passado. Esse algo do passado, ele não precisa ser uma situação que você ainda tenha contato com essa pessoa. Isso aqui pode ser até uma memória, sabe? Uma assombração, um medo, um trauma emocional. Tá bom? Que coloca você numa situação de grande avaliação sobre o futuro. Então, veja bem, isso aqui que a gente tá vendo é bem delicado, tá? Então, Câncer, é assim, vamos lá.
vou fazer agora uma retrospectiva de tudo que eu disse desse Saturno com Netuno que está lá no teu meio do céu. Então, a primeira situação é papai e mamãe, sogro e sogra. Aqui pode ser que assuntos em família te pegue nesse período de lua cheia, tá? Isso pode ser por questões de saúde. Ok, vai dar tudo certo, eu não tô vendo, mas é uma situação. Segunda previsão, isso aqui pode ser uma questão com um chefe, e ainda mais se você tem um cargo de liderança, pode ser que você esteja sendo cobrado por uma pessoa, tá? Existem aqui algumas cobranças. Se você é dono da sua empresa, se você não tem chefe, aqui tá falando, presta atenção em como que você está lidando com a sua gestão profissional. Aqui coisas precisam ser revisadas, principalmente se envolve documentos, papéis, burocracia. E a outra situação aqui pode ser um tema do passado, tá? E esse tema do passado, ele é um tema que tá rondando, que volta com tudo, entendeu? E que são situações que, de alguma forma, estão estagnando. É como se agora você tivesse que olhar para isso. Você vai ter que olhar para um passado ou por uma questão espiritual, energética, que está estagnando o teu movimento. Então, você passa por uma lua cheia em que você vai ter que olhar profundamente para a sua vida, levando em consideração assim, estou realmente alinhado com a minha filosofia de vida? As pessoas com quem eu lido hoje são pessoas que tá tudo bem entre a gente, é o que a gente quer seguir hoje, tá? Porque tem muitas coisas do passado ou assim, algumas situações que podem voltar pedindo para que você se coloque, pedindo para que você se posicione com qualidade, tá bom? Porque aqui tem uma pessoa que é uma pessoa que está sendo cobrada e ela vai te cobrar também. Essa cobrança, ela pode ser até questões, por exemplo, de muitas tarefas para você cumprir, muitas coisas do trabalho, aqui pode mexer com as relações com chefes, pode ser só isso. E aí o que você tem que fazer? Fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Cuidado com esse Júpiter, porque o Júpiter, ele tá, você tá num momento em que você está sendo observado. Você passa por um momento em que você está sendo julgado, né? Se não tem nada disso, aliás, mesmo que não tenha nada disso, eu vou até incluir outras coisas, mais isso. Você está no momento em que você precisa avaliar como que você quer seguir daqui para frente. E essa lua cheia deixa em pauta o quê? A família, a casa, tá bom? É isso que eu tenho para você. Que você tenha aí um período abençoado nessa lua cheia. Olha para tua casa, olha para sua família, olhe para o teu passado, analise como que você quer conduzir algumas coisas, pare para avaliar como que está hoje o cenário, vai sem excessos, né? Tire os excessos e faça o que você tem que fazer com muita sabedoria, tá bom? Olhando para a família aí ou para uma propriedade também. Então é isso, Câncer. Muito, muito obrigada. Gratidão profunda. Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais.